políticas públicas na atenção à saúde da pessoa idosa. Eu vou fazer um resgate histórico e te mostrar quais foram os principais marcos históricos aqui no Brasil, para que a gente pudesse ter o que nós temos hoje em termos de direito, mais vinculado a direito do que dever propriamente dito. Mas como que esse processo foi se instaurando aqui no Brasil em termos de políticas públicas? E é claro, quando a gente fala de atenção à saúde, sempre a gente vai se reportar inicialmente à Constituição Federal. E relacionada à saúde da população idosa, né, da pessoa idosa, não ia ser diferente. Tudo começa a partir da Constituição Federal. Como eu sempre costumo dizer, ela é a mãe de todas as leis. A partir dela, diversas outras leis, portarias são criadas para colocar em prática aquilo que consta enquanto direito. Em relação, então, à pessoa idosa, a Constituição Federal, ela traz um discurso vinculado à questão de reconhecer a pessoa idosa enquanto cidadão. Mas o foco da Constituição é em relação ao serviço social. O que consta na Constituição? A garantia de um salário mínimo enquanto benefício mensal à pessoa com deficiência, e no parágrafo, no artigo da Constituição que traz essa questão do benefício mensal, engloba, né? Acaba inserindo pessoa com deficiência e a pessoa idosa que comprovarem não possuir meios de prover a sua própria manutenção ou de tê-la provida pela sua família, conforme dispuser a lei. Então, a essas pessoas, a pessoa com deficiência ou idoso que não possuir meios de prover a sua própria manutenção, ou então a família não tem condições de manter essa pessoa, essas pessoas, então, acabam tendo o direito desse benefício mensal no valor de um salário mínimo. Então, no que se refere à pessoa idosa, nós temos esse parágrafo em especial, atrelado à previdência a um serviço social, propriamente dito, e em outros momentos acaba mencionando a pessoa idosa enquanto um primeiro momento de valorização da pessoa, enquanto o reconhecimento da importância de garantir a essa faixa etária alguns benefícios. Mas na Constituição Federal não há nenhuma outra menção de maneira pontual ou objetiva em relação a algum dever, né, do Estado para com a pessoa idosa, bem como, né, não há nada relacionado à empresa pública ou privada que deva ofertar ali algum serviço específico propriamente dito. Então, a Constituição ela faz essa menção de reconhecer a importância desse benefício mensal nessas condições e de reconhecer a pessoa idosa enquanto cidadão e da importância de garantir alguns benefícios, mas não há menção objetivamente a nenhum dever, né, ou de empresa ou do poder público. Por isso que nós temos, então, na sequência, a Política Nacional do Idoso em 94. Essa, sim, ela é construída, né, ela é criada especialmente para a pessoa idosa, assegurando direitos sociais da pessoa idosa. Então, essa política, veja, Política Nacional do Idoso. Ainda recebe esse termo, né, a gente conhece por PNI, Política Nacional do Idoso, e o objetivo é assegurar direitos sociais, tá? Então, cria, além de assegurar esses direitos sociais, cria o Conselho Nacional. Além de assegurar esses direitos, né, ela acaba ponderando e deixando bastante explícito qual é a obrigação de cada
esfera de governo em relação a esses direitos sociais. Quando eu falo esfera de governo, traz aí elementos importantes relacionados à coordenação desses direitos e da questão da própria gestão desses direitos. Então, em relação a conselho municipal, estadual e federal. Então, cada esfera de governo e as suas responsabilidades em relação a esses direitos. De volta aqui ao quadro, porque quando a gente fala de direitos sociais, a política ela menciona a questão de dar condições para que a pessoa idosa consiga ter autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. Então, ainda assim, a gente tem uma questão muito voltada aos direitos sociais. Embora, você vai ver mais adiante, que ela estipula diversas estratégias para que esses direitos possam ser concedidos, tá? Mas aqui é em relação à participação da pessoa idosa na sociedade. E aí nós temos diversos aspectos, áreas em que essa pessoa idosa pode se inserir na sociedade, em relação à educação, saúde, segurança, mas que eu já vou mostrar para você mais adiante. Pois bem, então, a primeira menção aos direitos da pessoa idosa foi na Constituição Federal, mas mais atrelada à questão do benefício. A política nacional foi a primeira a, de fato, assegurar esses direitos. Entretanto, aos olhos dos críticos, essa política ela é considerada um tanto quanto incipiente. Então, diversas críticas foram feitas em relação à falta de efetividade de inúmeras atribuições e de inúmeros direitos que são mencionados na Política Nacional do Idoso. Por isso, da necessidade da criação do Estatuto. O Estatuto ele vem para, de fato, elencar quais são esses direitos, a responsabilidade das esferas de governo e, além disso, acaba listando e considerando algumas punições para aqueles que não seguirem aquilo que o Estatuto coloca enquanto direito da pessoa idosa. Então, estabelece punições àqueles que infringirem aquilo que consta no Estatuto. Por isso que ele vem para reforçar, tanto que o próprio texto do Estatuto é muito semelhante ao da Política Nacional do Idoso, em relação às suas diretrizes, eles são muito semelhantes. O que ele traz são algumas estratégias que a gente vai ver mais adiante e, mais especificamente, em relação às punições que a gente também vai abordar mais adiante. Portanto, o Estatuto, de volta aqui ao quadro, ele regula os direitos que já foram assegurados pela Política Nacional do Idoso, tá? E considera a mesma faixa etária. A pessoa idosa são aquelas com idade igual ou superior a 60 anos. Nós tivemos uma alteração de terminologia em relação ao Estatuto. Em 2003, nós conhecíamos como Estatuto do Idoso e em 22, pela Lei 14.423, o Estatuto passou a ser conhecido como Estatuto da Pessoa Idosa. Essa mudança de terminologia se deu por conta do termo pessoa idosa ser um termo mais inclusivo e, de certa forma, mais abrangente. Por isso, então, dessa mudança de termo. Mas vamos falar mais especificamente da PNI, da Política Nacional do Idoso, aquela que aconteceu logo depois da Constituição Federal. Como eu disse, ela ela assegura alguns direitos relacionados à pessoa idosa. E ela faz isso de maneira a discriminar cada área referente a esses direitos. Vou começar falando da área da saúde. Essa política, ela traz que é dever da área da saúde o atendimento pelo Sistema Único de Saúde nos diversos níveis de assistência, o levantamento demográfico e epidemiológico de
todos os indicadores referentes à saúde da pessoa idosa, o perfil das principais doenças que acometem o idoso e a capacitação de profissionais. Aqui eu elenquei alguns, tá? Existem mais deveres relacionados à área da saúde e das demais áreas, mas eu acabei destacando alguns que eu julgo ser mais importante. Além disso, cabe à área da saúde adotar e aplicar normas de funcionamento às instituições geriátricas e similares, com fiscalização pelos gestores do SUS. Em relação à educação, uma das atribuições, segundo a PNI, é apoiar a criação da Universidade Aberta para a Terceira Idade como meio de universalizar o acesso a diferentes formas do saber. Consta como dever, né, da área da educação. Além disso, em relação à assistência social, estimular a criação de centros de convivência e de cuidados diurno, casas-lares, oficinas abrigadas de trabalho e atendimentos domiciliares e outros. Em relação a trabalho e previdência social, priorizar o atendimento do idoso nos benefícios previdenciários, criar e estimular a manutenção de programas de preparação para a aposentadoria do setor público e do setor privado, com antecedência mínima de 2 anos antes do afastamento. Além disso, em relação à habitação, elaborar critérios que garantam acesso da pessoa idosa à habitação popular. Em relação ao lazer, propiciar ao idoso acesso aos locais e eventos culturais mediante preços reduzidos em âmbito nacional. Eu até vou destacar essa atribuição, porque, como você pode perceber, ela é bastante ampla, ela não chega a estipular a redução de preço para eventos culturais, né, acesso a locais relacionados a lazer. Então, veja que a PNI, ela assegura esses direitos, mas de maneira, digamos assim, bastante abrangente. Por isso que o Estatuto da Pessoa Idosa foi criado, para regular quais são esses direitos e estipular punições para aqueles que os infringirem. Por isso, então, que o Estatuto ele vem com essa prerrogativa de trazer, né, mais especificado quais são esses direitos. Em relação, então, ao Estatuto do Idoso, ou melhor, Estatuto da Pessoa Idosa, traz essa defesa dos direitos da pessoa idosa, bem como eu disse, punição daqueles que infringirem. Ao todo, o Estatuto ele é composto por 118 artigos, organizados de maneira a estabelecer a garantia de prioridades da pessoa idosa, direitos humanos fundamentais da pessoa idosa, estabelecer quais são os crimes que podem ser cometidos e, quando cometidos, as determinadas punições e os diversos atendimentos vinculados à pessoa idosa. Em relação à garantia das prioridades, o Estatuto ele elenca quais são elas. Dentre essas prioridades, o acesso ao transporte público, e olha aqui, no Estatuto ele já menciona como deve ser esse acesso em relação ao transporte público. Isenção de tarifa. Então, pessoas com igual ou mais de 60 anos têm direito ao transporte público com isenção de tarifa. Então, ele já estipula que a isenção é dada a essas pessoas. Além disso, em relação a lazer, tem meia entrada em cinemas ou teatros. Então, aqui já estipula. O que na PNI falava de preço reduzido, no Estatuto a gente já tem a menção de que pessoa idosa, ela vai pagar metade do preço estipulado em relação a cinemas, teatro e outras atividades culturais e de lazer. Além disso, o Estatuto ele estipula o direito ao uso de vagas de estacionamento exclusivas para a pessoa
né, idosa. Em relação a essas vagas, né, o que é estipulado é que 5% das vagas, né, de estacionamento, principalmente a gente percebe nos mercados ou em outros estabelecimentos, tanto público quanto privado, são, consta em lei, né, 5%, então devem ser direcionadas à pessoa idosa. Além disso, tem que ter o acesso prioritário em bancos, correios, comércios. Tá? Além disso, a gente sabe, né, que é preciso ter assentos reservados em transporte coletivo. Em relação a transporte coletivo, 10% dos assentos devem ser destinados à pessoa idosa. Tá? Os assentos devem ser reservados a essas pessoas. Além, né, de todas essas prioridades, o atendimento preferencial em serviços de saúde, exceto, claro, nas condições de urgência e emergência, que vai seguir um outro fluxo de prioridade. Tá? Agora, em outras situações, né, é necessário configurar aqui o atendimento preferencial a essas pessoas. E o recebimento gratuito de alguns medicamentos que constam aí por lei para serem entregues à população idosa sem custo. Em relação ao atendimento aos idosos, o atendimento domiciliar, incluindo a internação, é um direito da pessoa idosa. Os maiores de 80 anos, eles acabam tendo preferência especial sobre os demais idosos, exceto também em caso de emergência. Além disso, o idoso internado ou em observação é assegurado o direito ao acompanhante. Nessa condição, tem um parágrafo único que menciona que cabe ao profissional de saúde responsável pelo tratamento conceder autorização para o acompanhamento do idoso ou, no caso de impossibilidade, justificar por escrito. Então, algumas condições em que não for possível, às vezes no atendimento ali de uma sala de emergência, em que a gente acaba... não há necessidade ali de um acompanhante em algumas situações. Então, deve-se justificar essas situações, mas no geral, a pessoa idosa tem direito a acompanhante e esse direito é concedido pelo Estatuto. O Estatuto ele também menciona os maus tratos contra os idosos e no artigo 99 ele descreve que expor a perigo a integridade, a saúde física ou psíquica do idoso, submetendo ele a condições desumanas ou degradante ou privando-o de alimento e cuidados indispensáveis quando obrigado a fazê-lo, ou sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado é considerado, então, maus tratos contra a pessoa idosa. E estabelece algumas punições, como detenção de 2 meses a 1 ano e multa, quando, por lesão corporal grave, reclusão de 1 a 4 anos e morte, né, reclusão de 4 a 12 anos. Então, ele estabelece essas punições. Também, algo que foi... essas punições foram concedidas pelo Estatuto. Em relação aos tipos de abuso, ele acaba mencionando a questão da exploração financeira, então fraude, coerção, roubo, mau uso do dinheiro, propriedades e outros recursos valiosos. E, infelizmente, a exploração financeira muitas vezes vem de um próprio familiar, né, que acaba coagindo ou usando da própria relação parenteral e familiar para praticar essa extorsão ou desse abuso financeiro referente, então, à aposentadoria ou um dinheiro que essa pessoa idosa tem de direito. Então, muitas vezes acaba acontecendo por um próprio familiar, um filho, neto, enfim, infelizmente isso acaba sendo bastante recorrente.
De volta ao quadro, além do abuso financeiro, tem a negligência, que pode ser tanto intencional quanto involuntária, de privar a pessoa idosa de necessidades essenciais, necessidades vinculadas à alimentação, higiene pessoal, segurança. Abuso emocional, que é usado como uma forma de intimidar e pressionar uma pessoa a fazer algo que vá contra os seus desejos ou interesses. Além do abuso físico, que envolve desde violência física até medicalização incorreta, administrar medicamentos de maneira excessiva, sedar o idoso. A gente sabe que alguns idosos, principalmente aqueles que possuem demência, acabam tendo alguns comportamentos repetitivos e que acabam trazendo algumas consequências em relação ao cuidado. E a gente, infelizmente, percebe, tem relatos de que algumas famílias usam do medicamento para fazer com que esses sinais e sintomas decorrentes da demência ou alguma outra doença sejam minimizados, mas de maneira muitas vezes abusiva e excessiva, e faz com que o paciente muitas vezes fique letárgico, fique muito sonolento, e isso a longo prazo. Além disso, nós temos também a questão do abandono, que se configura por pouca ou nenhuma assistência, muitas vezes por longos períodos, e essa questão do abandono tem estudos que relacionam ele à morte prematura. Então, o idoso ele fica sem receber cuidados e muitas vezes atenção e nenhuma assistência. Bom, em relação aos maus tratos, existe uma questão considerada pelo Estatuto, que é a notificação compulsória. Essa notificação é uma maneira de denunciar qualquer tipo de maus trato, que acabamos vendo anteriormente, relacionado à questão financeira, física, emocional, e que deve ser reportada à autoridade policial, ao Ministério Público, Conselho Municipal, Estadual ou Nacional da pessoa idosa. Essa notificação deve ser feita por serviços de saúde pública ou privado a essas autoridades mencionadas, ou a autoridade policial, o Ministério Público ou os conselhos das diversas esferas de governo. Alguns sinais de alerta são mencionados, são destacados para que os profissionais consigam, muitas vezes, vamos dizer assim, não investigar, mas ter uma hipótese em relação aos maus tratos. Quando o idoso possui falta de apetite, uma perda significativa de peso, mudança de humor e de comportamento, higiene precária, presença de diversos hematomas e ou machucado, quando ele se mostra bastante isolado socialmente, demonstrando medo, ou quando ele tem um respeito exagerado com o cuidador, como se ele realmente estivesse com medo de ficar sozinho com esse cuidador ou de uma suposta represária quando ele estiver a sós com esse cuidador. Então, quando diante dessas situações, e mesmo em situações de suspeita de maus trato, a notificação compulsória ela é válida. Então, quando há suspeita ou até mesmo confirmação, os serviços de saúde, tanto público quanto privado, de acordo com o Estatuto, devem fazer essa notificação a órgãos, então, competentes.